seu contexto. Pois nós temos então as finalidades do ano da fé. O que é que o Papa pretende? Quais são os seus objetivos com a proclamação deste ano? As ações fundamentais. O que é que ele espera que a Igreja faça para atingir esses objetivos? O que é que ele indica como ações fundamentais? Depois tem um número que teologicamente é o coração dessa carta, o número 10, onde o Papa faz uma espécie de síntese da teologia da fé, os seus aspectos pessoal e comunitário, seus conteúdos e a sua experiência. 4 aspectos relacionados entre si que o Papa aprofunda com 2 imagens bíblicas muito bonitas: o coração e os lábios. A partir dessas 2 imagens ele trabalha a experiência pessoal, o ato de fé, e o conteúdo professado da fé eclesial, o coração e os lábios. Vamos voltar a isso com calma. Depois, os instrumentos ou meios que ele indica para a vivência deste ano da fé e uma bela conclusão. Então, um esquema segundo o qual eu faço a leitura e a exposição desta carta é esse aí. Então, os números 1 a 3, a introdução. Primeiro parágrafo, o Papa utiliza a imagem da porta, a porta da fé, que inclusive dá o título da carta apostólica. Essa imagem, a porta da fé, é utilizada num relatório missionário feito por São Paulo e por Barnabé, quando voltam da primeira viagem missionária. Numa determinada altura do relatório que eles fazem na comunidade de onde eles partiram, de Antioquia, eles dizem que em tal lugar Deus abriu aos pagãos a porta da fé. E o Papa explora de maneira muito bonita essa imagem da porta. Ele diz que a porta que se abre é, na verdade, o início de um caminho. Quando essa porta se abre, é necessário, primeira coisa, cruzar o limiar, passar por ela. O limiar é aquilo que a gente chama, no português mais popular, de batente. Preciso passar pelos batentes da porta, cruzar o limiar. Esse ato pessoal, por meio do qual eu compreendo o que significa essa porta aberta por Deus com o Evangelho, e eu assumo com confiança como projeto de vida. Então, assim, por meio deste ato, se cruza o batente. E há um sacramento que marca este cruzar o limiar. É o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é chamado de porta da igreja. Tanto é que o ritual prevê que uma parte do rito seja feita realmente próxima à porta da igreja. Na igreja antiga, inclusive, havia o costume de se fazer o batistério fora da igreja, de tal maneira que, uma vez batizado, se cruzava a porta da igreja para participar da Eucaristia. Depois, a imagem do caminho que se abre. O Papa diz que é um caminho que dura a vida inteira. A vida inteira é um caminho de fé, um caminho de adesão renovada a Deus. No número 15, concluindo, ele cita uma palavra de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz: Timóteo, embora você já seja um bispo, você tem que continuar procurando a fé, do mesmo jeito que quando você era jovem. Ninguém pode dar por pressuposta a aquisição da fé em sua vida. Claro, a fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal concedida por Deus a nós, cuja marca fundamental é o batismo, o momento em que se recebe, por assim dizer, de modo infuso essa virtude teologal. Porém, no aspecto pessoal, esse grande tesouro dado por Deus precisa ser continuamente reapropriado por nós. Procurar a fé do mesmo modo
como quando se era jovem. Faço aqui alusão também a um trecho da homilia que o Santo Padre fez este ano, por ocasião da Quinta-feira Santa, quando celebrou a bênção dos Santos Óleos. Ele fez uma breve explicação, em estilo assim mistagógico, espiritual, de cada um dos 3 óleos. E quando ele se refere ao óleo do batismo, que é chamado de óleo dos catecúmenos, ele diz o seguinte: o que é que caracteriza um catecúmeno? Qual é a característica que distingue um catecúmeno? É estar procurando Deus. O que define um catecúmeno é a busca de Deus. Está querendo conhecer a Deus por meio da Escritura, por meio da igreja. O Evangelho de Marcos é chamado de Evangelho dos catecúmenos, porque através de Jesus apresenta o rosto verdadeiro de Deus. Um catecúmeno é caracterizado pela procura de Deus. E aí o Papa Bento faz 2 afirmações bem fortes. A primeira, ele diz: de um certo modo, ao longo de toda a nossa existência, continuamos catecúmenos. Não juridicamente, claro, já somos batizados, não somos mais catecúmenos. Mas naquele sentido de continuar procurando a face de Deus. No sentido espiritual, continuamos peregrinos de Deus, portanto catecúmenos. E mais atrevidamente ainda, e ele pode, é o Papa, ele diz: até mesmo na eternidade continuaremos conhecendo cada vez mais a face de Deus, sem fim. De um certo modo seremos eternamente catecúmenos. Pois então, a vida toda nossa tem que estar marcada por essa busca da fé. Assim como no céu, nossa vida vai estar marcada por um progresso sem fim no conhecimento de Deus. É o tema central de nossa existência, o conhecimento de Deus, neste mundo e no outro. Neste mundo pela fé, na vida eterna pela visão beatífica, pela visão santificante da face de Deus. O número 2, não vou me demorar em cada um dos números tanto assim não, tem outros que eu vou passar mais rapidamente. Mas no número 2, ele toca num assunto decisivo também, que é: não se pode dar a fé por pressuposta. Não podemos pressupor que a fé esteja claramente presente em todos os que são membros da igreja e em todas as atividades eclesiais e também no mundo de hoje. Essa é a questão do contexto, que antes eu dizia a vocês que a gente não pode simplesmente caracterizá-lo só como crise de fé. É um pouco mais amplo o que o Papa fala. Então, nesse número 2, ele começa a dizer isso. Na sociedade atual, no mundo atual, não podemos pressupor a fé. Num outro tempo, o Papa volta a isso no número 8 e também no número 12 da Porta Filha. Num outro tempo, a própria sociedade oferecia um contexto de transmissão da fé quase que, pondo entre aspas, quase que automático. Porque a fé, na verdade, nunca é automática. Mesmo naquele contexto do que a gente chama de cristandade, de sociedade cristã, a fé não era automática. Mas a transmissão da fé era garantida por meios tradicionais. A família, a escola e a própria convivência na cidade. A igreja, em geral, estava no centro, o calendário da cidade era marcado pelas grandes datas religiosas, era uma sociedade religiosa. Então, família, a escola e a própria cidade se encarregavam dessa transmissão. Claro que, mesmo naquele tempo, a fé tinha que ser escolha pessoal. A transmissão era feita assim. Mas não é que alguém só porque nasceu nesse meio, já tinha fé. Não. O caso é que hoje já não é mais assim. Muitas famílias não conseguem mais. E tantas já nem querem mais fazer essa transmissão. A escola pública, sobretudo, já não faz mais catecismo, não transmite mais catecismo, catequese. Já não faz mais o ensino religioso onde há, mesmo quando é dito interconfessional, na verdade, o currículo se reduz praticamente aos grandes valores éticos.
algumas exceções de algumas regiões do Brasil. A escola não faz mais isso. Na verdade, a escola, a duras penas, consegue fazer a transmissão de certos conteúdos. Já não é mais aquela experiência global de transmissão de cultura que outro tempo foi. E a sociedade, a cidade, se declara professamente pluralista. Já não tem mais que fazer transmissão de valor religioso nenhum. As cidades são laicas. Se declaram assim, são laicas. Não querem mais fazer nenhum tipo de transmissão de valores religiosos. Que cada religião se encarregue disso. Pois então não há mais esse pressuposto que outrora houve para a transmissão da fé. É preciso explicitamente, diz o Papa, se dedicar a isso, não pressupor. E no número 3, um número muito bonito, embora eu já estou tomando tanto tempo, não posso me dedicar tanto a ele, o Papa trata dos aspectos antropológicos da fé. A fé como uma resposta a algo, a uma sede, a uma busca que está na natureza humana. É próprio do ser humano, da pessoa humana, estar aberta ao transcendente e procurar um sentido último da vida. Não respostas curtas, não respostas a situações concretas apenas, mas ao sentido global da vida. Por que eu existo? Que sentido tem a vida? Que sentido tem a morte? Que sentido tem o sofrimento? Há algo que dura para sempre? Tudo termina com a morte? Essas grandes perguntas estão escritas no coração humano e todo mundo, chegando ao uso da razão, um dia ou outro, se põe esse tipo de pergunta. E a fé é justamente a resposta dada por Deus, apresentada pela Igreja, a essas interrogações mais profundas. O Papa volta a isso também no número 7. Ele diz assim: nós não podemos acreditar que o homem moderno, o homem e a mulher atuais, não tenham mais esse tipo de pergunta. Assim como em todas as outras gerações passadas, também os homens de nosso tempo têm no seu coração essas perguntas. E nós temos que tomá-las como início do diálogo sobre a fé. Preâmbula fide, na expressão clássica, conforme Dom Carlos gosta de citar. Como início para a discussão, para o aprofundamento do que significa a fé, estão essas grandes perguntas. Então, com esta porta aberta em um caminho que dura para a eternidade, num contexto que precisa ser tomada, que a fé precisa ser tomada explicitamente, como resposta às grandes interrogações humanas, assim o Papa introduz a sua carta. Veja que panorama grande ele, em 3 pequenos parágrafos, ele descreve. Nós vamos então para a proclamação do ano da fé e para a sua ocasião. Aqui eu serei mais breve, porque é um pouco mais conjuntural. Já mencionamos 50 anos, vamos juntos? 50 anos, 20 anos da Igreja Católica, Assembleia Sinodal sobre a nova evangelização. Tudo isso junto marca o início do ano da fé. Aqui, nesses números 4 e 5, o Papa diz, ele vai voltar a esses assuntos um pouquinho à frente, então eu vou ser mais breve, mas ele diz que o Concílio Ecumênico Vaticano II já foi proposto pelo Papa João XXIII com a finalidade de responder às necessidades do mundo contemporâneo. De fato, num discurso que Dom Beli gosta muito de citar, alegra-se a Mãe Igreja, Gaudet Mater Ecclesia, que o Papa João XXIII proclamou vai fazer 50 anos no próximo dia 11, na abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, ele disse que a tarefa de um concílio é cuidar do depósito da fé. Mas esse cuidar do depósito da fé pode ter vários aspectos. Um é guardar e defender de erros muito claros do seu tempo, como os grandes concílios antigos fizeram. Que não é esse o desafio do concílio que ora está se abrindo, mas o desafio do atual concílio é cuidar do modo como o depósito da fé é proposto,
formulado, é anunciado. E é por isso que ele diz que o magistério do concílio é fundamentalmente pastoral. Não porque não seja teológico, não seja dogmático, não tenha conteúdo do depósito da fé. Não é por oposição. Pastoral oposto a dogmático. Tem gente que parece que só funciona fazendo oposição de uma coisa contra a outra. Não é por oposição, não. É por propor esse depósito dogmático, esse depósito da verdade da fé, propor de modo compreensível ao mundo de hoje. E ele diz, é necessário insistir com paciência, tomando o tempo que seja necessário para fazer isso. Isso pastoral, proposta da fé de modo credível. A intenção fundamental do Papa que convocou o concílio já foi, de um certo modo, responder à situação contemporânea. A retomada que o Papa Bento XVI faz com o ano da fé, na verdade, aponta para o núcleo da intenção do Concílio Vaticano II. No núcleo do concílio está o tema da fé. O senhor Monsenhor Apostólico, bem recentemente, numa diocese de Minas Gerais, me esqueço o nome, fez um discurso sobre o Concílio Vaticano II, ao longo do qual, todinho, ele trata exatamente disso, como o ano da fé revela a intenção fundamental do Concílio Vaticano II. Um belíssimo discurso. Então, o ano da fé nos ajuda a reler o concílio, a nos reapropriar do concílio de um modo renovado e perceber como ele responde aos desafios atuais. Um bispo emérito da Itália, sempre os nomes eu estou me esquecendo, mas ele diz que a grande crise pela qual a Europa atravessa nos capacita a ler melhor o concílio agora. Diz ele. Segunda coisa, o catecismo da Igreja Católica, que foi pedido num sínodo dos bispos, numa assembleia extraordinária, a segunda assembleia extraordinária do sínodo dos bispos, foi convocada para fazer uma avaliação da aplicação do concílio ao longo dos 20 primeiros anos, para fazer um balanço da situação eclesial após o concílio. Os padres sinodais pediram várias coisas, eu me lembro de duas. Uma era a melhor definição da natureza teológica e jurídica das conferências episcopais. A outra era catecismo. E tinha uma terceira, que eu não consigo me lembrar o que era. Mas foi pedido num sínodo. Foram 5 anos de trabalho. Todos os bispos do mundo consultados. 2 equipes montadas. Uma para coordenar os trabalhos e outra para redigir os textos. Um trabalho gigantesco feito por toda a Igreja. E o catecismo, então, como uma necessidade dos tempos pós-conciliares de propor uma síntese orgânica e profunda da fé cristã. A hora que eu voltar ao assunto do catecismo mais à frente, eu vou poupá-los de repetições. Mas, um dos instrumentos que o Papa indica para a realização do ano da fé é a retomada do catecismo. No Brasil, eu quase ousaria dizer que se trataria, para muitos, a primeira recepção propriamente do catecismo. O catecismo chegou ao Brasil num momento que foi difícil o seu acolhimento aqui. Havia no ar certos preconceitos teológicos de que o Vaticano estava dando volta atrás a tudo que o Concílio Vaticano II tinha decidido. E o catecismo da Igreja Católica foi visto por muitos, e falado inclusive na imprensa, de que era mais um desses instrumentos do Vaticano de diminuir a pluralidade na Igreja e de voltar atrás das aberturas no concílio. Quando a gente lê a carta Depositum Fidei do Papa João Paulo II, onde apresenta o catecismo, a gente vê que não é nada disso. É uma síntese apresentada à Igreja Universal para que cada conferência episcopal realize, a partir dali, a elaboração de seus catecismos nacionais, locais. É o conteúdo comum da fé da Igreja para ser aplicado no mundo todo. Se a gente não fez esse segundo trabalho, a gente não pode acusar o Papa João Paulo II porque fez a primeira parte. Depois, o catecismo ainda nem estava traduzido para o português, estava ainda em francês, a língua na qual foi escrito. Depois é que veio a edição típica latina, alguns anos depois.
2 anos depois, mas já estava em francês quando aconteceu o assassinato da Daniela Pérez. Vocês se lembram? Aquela comoção nacional, filha de uma escritora de novelas. Como que é a mãe dela? Glória Pérez. Escreveu muitas novelas. Então, essa moça foi assassinada. E a própria Rede Globo orquestrou uma campanha a favor da pena de morte. E numa reportagem, eu não me lembro se Jornal Nacional ou Fantástico, pegaram um texto do Catecismo sobre a pena de morte, que inclusive na edição definitiva depois foi profundamente modificado, e veiculou no Brasil, como a Igreja Católica também pensa assim. Então, antes que o Catecismo chegasse no Brasil, chegou a notícia de que o Catecismo propunha a pena de morte. Coisa totalmente distorcida, coisa que não equivale exatamente ao texto. Agora, poucos dias atrás, a CNBB realizou um congresso para preparar o Ano da Fé e os 20 anos do Catecismo. Foi realizado em Curitiba. Quando eu estava fazendo contato com os conferencistas indicados, um deles, cujo nome agora eu também me esqueci, oportunamente, ele disse assim: "Ei, padre, eu não sei se eu vou poder aceitar o convite de falar sobre esse tema no Catecismo, porque, para dizer a verdade, eu nunca li o Catecismo." Um teólogo renomado, mas eu que sou desmemoriado e esqueço os nomes. "Nunca li o Catecismo", disse ele. Depois ele se preparou, fez uma belíssima conferência, aceitou o desafio e fez muito bem feita. A conferência dele ficou. Mas a resposta inicial foi essa. Depois, me desculpe que eu me prolongo um pouco nisso, nós estávamos aqui no Brasil numa caminhada incentivada pela Catequese Renovada, aquele documento da CNBB que fala da interação fé e vida, e que propõe a Bíblia como o livro da catequese. E que não há mais lugar, isso não é escrito dessa maneira, mas vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Não há mais lugar para catecismos. Pode ter manuais pedagógicos para dinamizar os encontros catequéticos, mas catecismo propriamente não. Então é uma prioridade ter um método acima do conteúdo, no final das contas. Porque a Bíblia, como livro de fé, é o livro acima de todos os livros, sem dúvida nenhuma. Mas a tradição sempre reconheceu a necessidade, ao lado, abaixo da Bíblia, vamos dizer assim, de um outro texto em que as verdades fundamentais da fé estejam explicadas. Já no fim do século I, nós temos um catecisminho desses, Didaqué, se chama. Foi escrita quando o Novo Testamento ainda nem estava concluído. Segundo exemplo que eu dou, Lutero, quando fez a reforma e afirmou a sola Escritura, só a Bíblia, depois de terminar a tradução da Bíblia, o que foi que fez Lutero? Escreveu o Grande Catecismo. E quando concluiu o Grande Catecismo, que fez? Um compêndio, um inquirídio do Catecismo. Mesmo na tradição reformada, se reconhece a necessidade de catecismo que ajude a assimilar os conteúdos fundamentais da Escritura. E nós, acho que nos deixamos enganar um pouquinho. Claro que eu não estou falando contra a caminhada da catequese renovada. Longe de mim fazer isso. Foi um passo decisivo, fez uma mudança radical na catequese no Brasil, deu grandes frutos, mas indicar também um aspecto que pode ser melhorado não significa desmerecer uma caminhada. Significa dizer que ainda temos que caminhar mais. Então também nós, de um certo modo, perdemos a noção da importância de um catecismo. Quantas vezes a gente escuta depreciativamente, negativamente, se falar do catecismo de São Pio X, o catecismo de perguntas e respostas? Eu mesmo me preparei ainda para a primeira Eucaristia, eu aqui decorando aquelas. Claro que o decorar por si só não basta, o próprio Papa Bento XVI fala disso. Só os conteúdos da fé, sim, pura e simplesmente não basta. Preciso que eles estejam relacionados com um ato pessoal de fé, claro. Mas a gente precisa redescobrir a importância desse texto que se chama Catecismo. Não que a gente vá pegar o Catecismo da Igreja Católica e pôr na mente dos catequizandos. O texto não está preparado para esse público. As criançadas, os adolescentes não são destinatários do catecismo. Mas os catequistas, os padres, os bispos, esses são destinatários do catecismo.
para a formação daqueles que têm a seu encargo a transmissão da fé. Para isso está o catecismo. Então, acho que esse ano da fé vai nos ajudar nisso aqui, em redescobrir o valor e a importância do catecismo. E a terceira coisa, temos que esperar, mas já temos 2 importantes documentos, o lineamento e o instrumento de trabalho do sínodo, já enfocando elementos da nova evangelização. Que no Brasil a gente não se preparou muito bem ainda para esse sínodo, de modo geral. Pegamos uma transferência, uma mudança na presidência da Conferência Episcopal e o processo de coletar as informações de todas as dioceses não foi muito bem orquestrado. Quando se percebeu, já estava em cima da hora, não é, dona Marcela? Mas houve algumas contribuições bem importantes. Por exemplo, aqui do estado de São Paulo, houve 2 muito decisivas. Bragança Paulista e São Paulo, a capital, realizaram um amplo trabalho e mandaram para a CNBB. Teve um regional, também que como regional fez isso. Já que na preparação do sínodo do nosso trabalho foi um pouquinho mais fraco, depois na recepção das discussões sinodais e da exortação que o Papa vai escrever, nós podemos caprichar um pouco mais, sem dúvida. Mas o que a gente percebe, pelo que está vindo nos documentos preparatórios, é que a Igreja no Brasil está já profundamente sintonizada nessa caminhada de nova evangelização. As experiências da Igreja no Brasil estão direcionadas fundamentalmente para essa linha. Muitos temas das nossas diretrizes estão presentes no instrumento de trabalho, como, por exemplo, a iniciação cristã, catequese de caráter mistagógico, grupos pequenos, que a gente chama de grupos bíblicos ou grupos de reflexão, que inclusive o Papa propôs assim, explicitamente na Alemanha, naquele discurso chocante que ele fez, quando ele se perguntou assim: será que aqui na Alemanha a Igreja não tem mais estrutura do que espírito? Pergunta terrível essa. E ele responde ainda de modo mais terrível: acho que sim. Parece que sim. E o que a gente pode fazer? Ele diz: criar espaços para que as pessoas se encontrem, troquem, seja seus anseios, seja suas experiências, e se ajudem a se reaproximar de Cristo, da Igreja, sobretudo da Santa Eucaristia. Uma experiência que nós já estamos fazendo no Brasil, em pequenos grupos assim. Bem, à frente ainda estamos no número 5 e faltam 10. E eu prometi que às 10 fazemos um intervalinho, né? Então vamos lá? Vamos cantar um pouquinho? Vamos ficar em pé, nos mexer um pouquinho aqui na sala.